Gerente de um prostíbulo em Camaragibe é preso em flagrante depois de espancar um adolescente e obrigá-la a fazer sexo com ele. No terminal de ônibus de Barra de Jangada, 4 homens armados com espingardas calibre 12 assaltaram 6 coletivos ontem à noite. Polícia indicia professores pela morte de estudante de 15 anos que há 6 meses morreu afogado no Parque do Ibama, em Pojuca. Em Natuba, Vitória de Santo Antão, principal polo produtor de hortaliças do estado, mais de 50% da produção foi perdida com as chuvas e a enchente. Agora são 11 horas e 56 minutos e o TV Jornal Meio-Dia está começando. Violência e medo no terminal de ônibus de Barra de Jangada. 4 homens armados com revólveres e espingardas 12 fazem um arrastão e assaltam 6 ônibus de uma só vez. O terminal de ônibus de Barra de Jangada é alvo constante da ação dos bandidos. Segundo a comunidade, o local é deserto e quando anoitece, o medo toma conta de todos. Depois de 6 horas, ninguém anda na rua quase, só quem vem de trabalho. Mas pra sair na rua ninguém sai mais, porque é perigoso. Ontem, por volta das 10 horas da noite, 4 homens armados com espingarda calibre 12 assaltaram 6 coletivos. Eles roubaram dinheiro e objetos pessoais de motoristas e cobradores. Os bandidos dispararam vários tiros contra um dos ônibus. Este motorista, que não quis mostrar o rosto, conta que chegou bem na hora do arrastão. Ele botou a 12 em cima de mim, eu não tive mais condições de tirar o carro, porque ele estava com a 12 em cima de mim. Aí eu parei, abri a porta, ele pegou, assaltou o cobrador e foi embora, assaltou mais carro. A polícia militar foi ao local, mas não conseguiu prender os assaltantes. Fizemos várias incursões, mas como o terreno é muito acidentado, com muito mato, não obtivemos êxito. 5 linhas passam pelo terminal diariamente. O perigo maior está nas que trafegam durante a madrugada. Aqui é difícil encontrar um motorista ou cobrador que não tenha sido vítima da ação dos bandidos. Seu Luiz conta ainda assustado o assalto que sofreu há 2 semanas. Fui chegando aqui no terminal, tinha 2 homens aqui, um botou o revólver do outro lado, o outro chegou aqui de lado, mandou abrir a porta e segurou o revólver em mim, pediu que eu tinha relógio, dinheiro. O núcleo de polícia do bairro foi desativado e quem precisa trabalhar no terminal pede segurança. Ter pelo menos uma viatura ou um policial 2 que pelo menos ficasse no terminal até uma determinada hora. E depois, ou 11 ou meia-noite, ele depois saísse, pelo menos na parte da noite. É um pouco mais de segurança. Como para nós, como os passageiros também, né? E todos que vêm aqui correm o mesmo risco, a gente ser assaltado e ser assaltado também. A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que já existe policiamento motorizado na área de responsabilidade do 6º Batalhão de Trânsito e da Rádio Patrulha. Ainda hoje, policiais militares estarão investigando a situação no local, junto com os moradores, para que outras providências possam, então, serem adotadas. Pode ter sido motivada por vingança ou queima de arquivo a morte de um segurança na Avenida Abdias de Carvalho. O crime parou o trânsito num dos pontos mais movimentados do Recife. Até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo permanecia dentro do carro. A cena chamava a atenção de quem passava pela Avenida Abdias de Carvalho, num dos horários de maior movimento. A partir das 4 da tarde, o trânsito ficou lento, porque a área teve que ser isolada. De acordo com testemunhas, o sinal tinha acabado de fechar quando 2 homens numa moto encostaram ao lado do carro. O que vinha na garupa não chegou nem a descer para começar a atirar. Foram 3 disparos, segundo este vendedor que trabalhava no sinal, no cruzamento da Abdias com a Estrada dos Remédios. Estava ali bebendo água, me assustei até com o disparo, que eu vejo aqui a área sempre na tranquilidade, normal. Quando eu escutei os disparos, eu senti só vi os carros buzinando, aí eu atravessei para ver, quando eu cheguei o cara só estava lá. Um dos tiros atingiu o peito do motorista. Gilmar José de Santana, de 38 anos, morreu na hora. Um outro disparo perfurou a porta do carro. Logo em seguida, os bandidos fugiram sem levar nada da vítima. Carteira e celular permaneceram do jeito que estavam no interior do veículo. O motorista morreu com uma das pernas para o lado de fora da janela, o que reforça a hipótese de uma possível reação por parte da vítima ao ser abordada pelos bandidos. Meia hora depois, policiais militares abordaram um rapaz no bairro de São Martim. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Mostardinha para ser interrogado pelo delegado. No princípio passaram que teria sido um cidadão, né, de cor morena, trajando uma camisa preta e um boné verde, né? E o cidadão suspeito tem alguns
fatores, né, que identificam como o autor, não como características apenas, né? Isso são elementos que a gente está tentando dirimir essas dúvidas. O rapaz detido como suspeito foi liberado. O corpo do segurança Gilmar José de Santana vai ser enterrado no final da tarde de hoje. Já está no Ministério Público o inquérito policial que apurou a morte de um estudante de 15 anos durante uma excursão a uma estação do Ibama em Pojuca. 2 professores que acompanhavam o grupo de alunos foram indiciados por homicídio culposo, sem intenção de matar. O inquérito policial que investiga a morte do estudante de 15 anos, Alex José Mendes da Silva, que morreu afogado no dia 22 de novembro em Pojuca durante um passeio escolar, já foi encaminhado ao Ministério Público. De acordo com o delegado de homicídios da GPCA, 2 professores do extinto Colégio Silvestre, em Paulista, Admilson Toscano de Brito e Erlanda Luz, foram indiciados por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Na época, Alex e mais 33 estudantes participavam de uma excursão na estação de piscicultura do Ibama, em Pojuca. Os 2 professores indiciados eram os responsáveis pelo grupo de meninos. Eles tinham ido passar o dia na estação. O inquérito concluiu também que o adolescente caiu no tanque porque se desequilibrou de uma das tábuas que dava acesso ao local. O delegado responsável pela investigação diz que os professores reconheceram a responsabilidade. Agora o inquérito está nas mãos do Ministério Público e se a justiça os declarar culpados, poderão pegar de 1 a 3 anos de detenção. O inquérito seguiu para o Ministério Público, lá o promotor vai analisar o caderno policial e, sendo denunciados, vão responder ao processo criminal na Justiça de Pojuca. Sendo condenados, o juiz pode substituir a pena por uma pena alternativa. O promotor de Pojuca, Miguel Salles, ainda não decidiu se apresenta ou não a denúncia à justiça. O colégio Silvestre, que pertencia ao professor Admilson Toscano, foi extinto, foi fechado. O gerente de uma casa de prostituição foi preso hoje de manhã, acusado de exploração sexual de menores. A prisão aconteceu depois que um adolescente procurou a polícia para denunciá-lo por agressão. A menor de 17 anos tem ferimentos por todo o corpo. Ela conta que hoje pela manhã foi agredida pelo gerente de um prostíbulo em Camaragibe, depois de ter se recusado a fazer sexo com ele em troca de R$10 e uma carteira de cigarro. Ele meteu a mão na minha boca, aí eu fui pra cima dele também, ele começou a me espancar. Aí me puxou pra fora do bar, bateu em mim. Na frente do bar, na pista, me jogou na pista. E depois ainda do outro lado da avenida, em frente ao armazém, ele veio me espancar de novo. A menor confirma que se prostitui há pelo menos 4 anos e conta que o gerente do prostíbulo já havia agredido outras prostitutas que trabalham no local. A denúncia foi feita ao CIODES. A prisão aconteceu às 8 da manhã. Ivair Benício Souza, de 21 anos, disse que trabalhava no prostíbulo há 2 semanas. Ele também tem escoriações pelo corpo, mas nega que tenha tentado obrigar a menor a fazer sexo com ele. Pegou, puxou pelos braços e me arranhou meu pescoço, todo mundo tá vendo aqui, eu tô todo arranhado. E ela veio tentar me agredir. Eu fui me defender, peguei pelos cabelos dela, ela caiu no chão, se arranhou também, se machucou. Policiais da Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente, GPCA, investigam se outras menores também se prostituem no local, conhecido como Capim Verde. A dona do estabelecimento também vai ser autuada. Ivair foi autuado em flagrante. Delegado, esse crime é afiançável, não? É inafiançável. Casa de prostituição, crime permanente, lá está configurado que é a casa de prostituição e ele está sendo autuado em flagrante por casa de prostituição. E também vai responder por ter explorado sexualmente a adolescente. Vai ser enterrado no final da tarde na aldeia Pancararu, no sertão do estado, o corpo do índio Paulo Johnny de Melo, de 11 anos. O garoto estava na van da Fundação Nacional de Saúde, que caiu no córrego do Azunas, na BR-232. O corpo do índio foi reconhecido pelo pai. A Polícia Rodoviária Federal isolou parte da pista da BR-232. Os moradores da área encontraram um corpo boiando neste canal, a poucos metros do local do acidente. O menino viu, era 5h30. Num primeiro momento, Renato Gomes não reconheceu o corpo do filho. Somente no começo da tarde, o avô e um tio confirmaram que o corpo encontrado
é realmente de Paulo Jones de Melo, de 11 anos. A roupa e as cicatrizes no rosto ajudaram na identificação. Os braços dele curtinho, né? Os pezinhos também, que é curtinho, né? O rostinho redondo, não é o seu que é ele. Não tem dúvidas, né? Não tem dúvida, não. Até o retrato dele, daqui a pouco chega. Você pelo retrato mesmo vê que é ele mesmo. E a bermuda? Paulo Jones estava desaparecido desde a última quinta-feira, quando a van onde ele e mais 18 pessoas estavam caiu neste riacho. Só uma pessoa sobreviveu. Durante o resgate, um homem do Corpo de Bombeiros morreu afogado. E na cidade de Limoeiro, na zona da mata, vai ser enterrado daqui a pouco o corpo do garoto de 3 anos que morreu em um acidente de carro com a família durante a enchente em Vitória de Santo Antão. O corpo de Jonatas Fink foi encontrado no rio Tapacurá, preso ao cinto de segurança dentro do carro onde viajava a família dele. Ele foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros 5 dias após o acidente. Os corpos da mãe e de uma irmã do garoto foram resgatados na semana passada. A babá que viajava com a família continua desaparecida. Apenas o pai, o francês Danny Fink, sobreviveu ao acidente e está internado em um hospital particular do Recife. O francês Danny Fink está internado sem previsão de alta, aliás, até agora. A família dele chegou ontem da França para acompanhar o tratamento médico. Estão presos no centro de triagem de Abreu e Lima os ex-prefeitos de Sanharó, Valdemir e Ranieri Aquino de Freitas. Eles se apresentaram voluntariamente à polícia, acatando o pedido de prisão preventiva que foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Os ex-prefeitos de Sanharó, Ranieri Aquino de Freitas e o pai dele, Valdemir Aquino, se apresentaram na delegacia de capturas espontaneamente. No começo da noite, eles fizeram exame de corpo de delito no IML. Segundo as investigações do Ministério Público, Valdemir e Ranieri Aquino de Freitas chefiaram um esquema de corrupção que teria desviado cerca de R$1 milhão da Prefeitura de Sanharó. Além disso, eles são acusados de falsificação de documentos e vendas ilegais de bens da Prefeitura. Ranieri foi prefeito entre os anos de 2000 e 2004. Valdemir governou a cidade há 10 anos. Eles negaram as acusações, alegando perseguição política do atual prefeito. Atribuir-se a uma perseguição política que está implantada no município de Sanharó, através do meu primo, que é o atual prefeito, tem perseguido diversos funcionários demitidos e culminou com todos esses acontecimentos. Por ser pai de um ex-prefeito e participar da política há 40 anos, estar na prefeitura 28, possivelmente isso pode, em um grupo que ainda não estava totalmente preparado para assumir a administração municipal, pode ser que isso ocasione alguma queixa, algum ciúme. Durante as investigações, o Ministério Público teve acesso a gravações telefônicas feitas com autorização da Justiça. Nas conversas divulgadas com exclusividade pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Ranieri pede ao deputado Bruno Araújo, do PSDB, e líder do governo na Assembleia, que agilize a transferência do delegado José Silvestre, responsável pelas investigações. Tem previsão disso? Eles garantiram que até sexta-feira o decreto é publicado, mas amanhã você já vai levar a cópia da portaria assinada. Porque o cara tá pintando miséria lá. A gente vai ter que se aguentar esse rojão, até tá publicado isso. Mas amanhã você leva uma cópia da portaria. Não tenho mais nada a declarar, isso já está esclarecido e agora eu vou preparar a minha defesa e só falo em juízo. Os ex-prefeitos de Sanharó estão presos em celas especiais, lá no centro de triagem de Abreu e Lima. Só agora à tarde, os advogados dos ex-prefeitos, pai e filho, Valdemir e Ranieri Aquino de Freitas, vão ao Tribunal de Justiça pegar o processo para decidir se entram com recurso pedindo o relaxamento da prisão ou então um pedido de habeas corpus. O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco divulgou hoje pela manhã um relatório sobre a qualidade de vida e a violência sexual contra crianças no sertão do estado. A repórter Helena Victório tem os detalhes. Graça, nos últimos 3 meses, a caravana do CREMEP, Conselho Regional de Medicina, formada por médicos, advogados e técnicos do Conselho, visitou 60 municípios pernambucanos, com o objetivo de fazer uma avaliação da qualidade de vida, ou seja, da qualidade de saúde que os pernambucanos estão tendo no interior do estado. Foram entrevistados prefeitos, secretários, juízes, promotores, a população, e essa equipe visitou vários hospitais. E o resultado não é nada positivo. Eu vou conversar com o presidente do CREMEP, Ricardo Paiva. Qual que é a avaliação final dessa visita? Bem, avaliação bastante preocupante a partir de alguns indicadores sociais, a questão da prostituição infantil
que agrediu realmente, impactou toda a caravana pela presença de crianças de 5 a 10 anos, por R$5, em alguns casos até por sexo oral por 10 centavos, isso ao longo das rodovias, fato que nós já comunicamos ao promotor de proteção à infância e adolescente, que esteve aqui hoje na própria coletiva. Também a questão do desemprego, que na zona da mata chega a atingir 70% na entre safra e que no sertão e agreste atinge 30%. A questão do próprio SUS, que o custeio é excessivamente insuficiente. Esse relatório vai ser encaminhado para quem? Encaminhado com um pedido de audiência ao governador do estado, ao presidente da Assembleia Legislativa, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao procurador geral, ao Ministério Público, ao procurador-chefe do Ministério Público. Está sendo disponibilizado a todos os jornais do país e do mundo, está sendo entregue também à Organização Mundial de Saúde dessa forma à ONU, e particularmente num dos itens, que é o da prostituição infantil, nós vamos marchar junto com outros conselhos e vamos fazer uma grande cruzada. É preocupante que o descontrole que existe hoje já com a violência, eu acho que está de igual tamanho na questão da prostituição infantil. Muito obrigada. Graça. Resultado da falta de políticas e atendimento social às populações carentes. A gente não sabe até quando o país vai fechar os olhos para questões que resultam numa degradação dessa natureza, deformando o que deveria ser, o que será a futura geração desse país. A Polícia Federal prende um homem com 12 quilos de maconha no porta-malas do carro. Detalhes com Ciro Bezerra, que chega daqui a pouco para fazer o blitz na cidade. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Graça. Um abraço aos amigos aí do TV Jornal Amigo Diga. É verdade, Graça. Esse camarada, ele foi preso no início da tarde de ontem, início da noite de ontem, aliás, ali naquele trevo do distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca. Tá aí a imagem, portanto, a foto dele já está na Polícia Federal, e o nosso repórter Sérgio Dionísio foi lá hoje conferir essa matéria completa para o Blitz daqui a pouquinho às 11h30. Inclusive, ele dirigiu um Chevette que em sua mala continha 12 quilos de maconha. E as informações que chegam iniciais dão conta de que essa droga seria distribuída, né, lá em Porto de Galinhas, ou seja, um final de semana ia ser carregado de entorpecentes naquela praia do litoral aqui de Pernambuco. E mais, Graça, um mistério que está acontecendo em Itamaracá. Uma mulher que fez uma visita ao marido no presídio Barreto Campelo no final de semana desapareceu misteriosamente. O nosso repórter Sérgio Dionísio também esteve lá e vamos trazer informações detalhadas desse caso daqui a pouquinho às 12h30 aqui no Blitz na cidade. Graça, é com você. Até já, Ciro. Hora do emprego. Acompanhe as vagas de hoje da Agência do Trabalho e muito boa sorte. A Agência do Trabalho oferece 2 vagas para frentista com 2º grau completo e 6 meses de experiência. 2 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração com 2º grau completo e 2 anos de experiência. E 2 vagas para camareira de hotel, podendo ter o 1º grau incompleto e 1 ano de experiência. A Agência do Trabalho fica na Rua da Aurora, 425, na Boa Vista. A seguir, prefeitos dos municípios castigados pela chuva cobram urgência na liberação de recursos para recuperação das áreas destruídas. E ainda, a chuva que atingiu a cidade de Vitória de Santo Antão destruiu mais da metade da produção de hortaliças da região. Não saia daí. A gente tá. Moradores da Campina do Barreto protestam contra os alagamentos nas principais ruas do bairro. Segundo a comunidade, o problema se repete há 10 anos, sempre que chove no Recife. Os moradores interditaram as ruas da comunidade, tocando fogo em pneus e móveis velhos. O protesto reuniu dezenas de famílias atingidas pelos alagamentos. Segundo os moradores, o ponto mais crítico é o cruzamento da Rua Marcílio Dias com a Rua das Moças. O local fica completamente alagado quando chove, como você está vendo aí. O protesto só terminou com a chegada do Corpo de Bombeiros, que apagou o fogo ateado pelos moradores. A assessoria de imprensa da Prefeitura do Recife informou que o alagamento na área acontece porque o canal do Jacarezinho está entupido por causa do lixo. A limpeza não pôde ser feita porque casas irregulares foram construídas em cima do canal. A assessoria disse também que o problema será resolvido com o projeto Prometrópole, que só deve ser iniciado
no começo do próximo ano. Agora, olha, é a segunda vez, só essa semana, que aparece aqui o Prometrópole. Se o Prometrópole não tem data para começar, tem que começar imediatamente uma ação emergencial, porque não dá para continuar deixando as pessoas vivendo em situações como essa aí. 24 prefeitos dos municípios atingidos pelo temporal que castigou o estado na semana passada estão reunidos nesse momento no auditório da FIDEM. Eles cobram urgência na liberação de recursos para a recuperação das áreas destruídas. A repórter Mônica Carvalho tem mais informações. Graça, prefeitos e representantes de 24 prefeituras estão reunidos na Fundação de Desenvolvimento Municipal. Neste momento, técnicos da Codecip explicam aos prefeitos como preencher corretamente a Avadan, que é um formulário de avaliação de danos sofridos pelos municípios. Uma das principais justificativas do governo federal para o não envio de verbas para as cidades é de que esses formulários foram preenchidos incorretamente. Os prefeitos alegam que esta burocracia é desnecessária e pedem mais empenho do governo do estado na captação de recursos para ajudar os municípios. Eu conversei agora há pouco com o presidente da AMUP, Josué Vicente, que disse estar tentando marcar para a semana que vem uma reunião dos prefeitos com o ministro das cidades, Olívio Dutra, para ver se ele se sensibiliza com a situação de Pernambuco. De acordo com Josué Vicente, dos 24 municípios que estão com dificuldades, nenhum deles tiveram reconhecimento do estado de emergência pelo governo federal. O secretário de Planejamento, Raul Henri, afirmou que o governo de Pernambuco já investiu 8 milhões de reais na recuperação de estradas, compra de remédios, abastecimento de água e outros serviços de competência do estado. Raul Henri disse também que já solicitou o reembolso desses 8 milhões ao governo federal e espera que este ano Pernambuco receba a ajuda de que necessita. Graça, é com você. E a chuva forte que desabou sobre a cidade de Vitória de Santo Antão não deixou um rastro de destruição apenas na zona urbana, não. O distrito de Inatuba, principal polo produtor de hortaliças do estado, também foi bastante afetado. Metade da área cultivada foi arrasada pelas águas do rio Tapacurá. Seu Honorato perdeu o trabalho de 7 semanas, tubos de irrigação, fiação elétrica. Não sabe o que vai fazer daqui para frente. Que parecia só uma coisa, podia levantar, mas só é parar mesmo. Não tem condição, não. Seu José Félix não desanima, mas há 18 anos aqui nunca viu destruição igual. Eu já vou com mais de umas 20 cheias. A cheia maior que existiu foi essa. Para se ter uma ideia do prejuízo tido aqui em Iatuba, basta a gente ver essa área ao lado do rio. Tudo isso aqui era ocupado por canteiros como aqueles lá de trás. Cerca de 100 canteiros com 40 mil pés de alface de um só produtor foram arrastados pelo rio, perdidos. E o que restou foi essa visão aqui de crateras, como a gente vê agora. Apenas as hortas em locais mais altos escaparam das águas. Agora, além de amargar os prejuízos, muitos agricultores estão enfrentando cobranças da CELP, que vão de R$200 a R$500 para a recolocação de postes e ligações elétricas destruídas pelas águas. E chega a quanto essa despesa que vocês teriam que ter com poste? 500, 600 conto, entre caixa, poste, tudo, entendeu? E é difícil, né? Nem o que comer, muitos não tem, né? É que sobrevive disso aqui. O prejuízo aqui atinge todo o Grande Recife. A diminuição na oferta dos produtos que saíam de Iatuba para a Ceasa aumenta o preço das hortaliças. O coentro já subiu 25%, a cebolinha 50% e o alface está 75% mais caro. A Secretaria de Agricultura de Vitória de Santo Antão já está cadastrando os agricultores para ver se consegue apoio para retomar a produção. Vamos tentar viabilizar junto ao Banco Brasil, Banco Nordeste, ver se o governo federal pode intervir nisso aí, mandando os verbas para os agricultores de Iatuba. A assessoria de imprensa da CELP disse que desconhece a cobrança para a recolocação de postes em Vitória de Santo Antão. Ainda segundo a assessoria, já foi encaminhado um inspetor da empresa para verificar os estragos na rede elétrica dos agricultores de Iatuba. E amanhã tem pesquisa de preço aqui no TV Jornal Meio-Dia das frutas, verduras e hortaliças. Vamos a outras vagas de emprego para você. Agora são as oportunidades do Centro de Solidariedade. Boa sorte de novo. O Centro de Solidariedade oferece 2 vagas para torneiro mecânico com 2º grau completo e 2 anos de experiência. Uma vaga para desenhista técnico mecânico com 2º grau completo e 2 anos de experiência. E uma vaga para técnico químico, podendo ter o curso superior completo e 2 anos de experiência.
O Centro de Solidariedade fica na Rua da Concórdia 773, no bairro de São José. A seguir, as atrações do Arraial da TV Jornal, que abre o São João do Recife hoje à noite no Sítio da Trindade. São João da TV Jornal. Castanholas com mais de 20 metros de altura estão levando perigo para os moradores de uma comunidade em Tegipió. As árvores ameaçam também a rede elétrica, inclusive do metrô. Frequentemente, os moradores ficam sem energia elétrica. Desde que começou o período das chuvas com fortes ventos, que os moradores da Avenida Central, no bairro de Jequiá, não têm mais sossego. O motivo? Esses 3 pés de castanholas com mais de 20 metros de altura cada um e que podem cair atingindo 3 casas. Os moradores dizem ainda que com o vento os galhos batem nos fios e falta energia quase toda a noite. Às vezes a gente nem consegue dormir direito porque pensando, né? Dessas árvores cair, elas vão atingir muitas casas por aqui. Fica a noite toda pensando, quando tá aquela chuva de vento, penso de cair alguma galhada por lá de cá, nesses fios, assim, só viu assombrada. As árvores estão próximas ao muro do metrô e toda vez que os galhos atingem a rede elétrica dos trens, a CBTU corta os galhos, mas somente de um dos lados. O presidente do Conselho de Moradores de Jequiá diz que já solicitou da Enlube várias vezes a podação e até mesmo a retirada das árvores. Já conversamos com os engenheiros, vieram aqui na área, os engenheiros da Enlube, o pessoal da CELP, veio até o pessoal do bombeiro, mas nenhuma solução até hoje. O secretário de Serviços Públicos garantiu que mandaria ainda hoje uma equipe ao local para ver o problema e resolver o mais rápido possível. Ele explicou também que a demanda é grande e a Enlurb só dispõe de 7 equipes com 75 funcionários. Mas se a demanda é grande, pois de janeiro até agora mais de 40 árvores já caíram, principalmente nos 2 últimos meses, porque o corte das árvores não é feito no verão. Ele é feito, né? Essas equipes que eu falei aqui, essas 7 equipes, elas estão na rua com a programação, inclusive, divulgada. Então, a cada mês, a gente sabe exatamente para onde vão essas equipes e quais os serviços que serão feitos. No Recife, existem 300 mil árvores e muitas estão comprometidas, com a raiz exposta, com cupins ou até mesmo totalmente envergadas. Esta, por exemplo, acabou escorada pelo poste. Tudo pronto para o Arraial da TV Jornal no Sítio da Trindade. O ritmo obrigatório, você já sabe, né? É o forró. A repórter Eliana Victório, que agora está no Sítio da Trindade, tem os detalhes dessa festa. Eliana. O Arraial da TV Jornal, que já faz parte da programação da emissora desde 89, Graça, pela primeira vez vai ser no Sítio da Trindade. E o clima por aqui é de muito trabalho. Na confecção das barracas, onde à noite vão estar sendo vendidas as comidas típicas dessa época de São João, na decoração aqui do galpão, olha, com bandeirolas e muitos balões. Já nesse grandioso palco aqui, todo colorido, vão se apresentar durante 2 dias, hoje e amanhã, 8 bandas, entre elas Trio Nós 4, Capim Comel, Nádia Maia e Maciel Melo. Hoje, a partir das 8 da noite, com entrada franca, nós vamos ter Chad Zabumba, Israel Filho, Brucelose e Cristina Amaral. Oi, sabe quem sou eu, eu sou o forró. Comigo não tem misura, não há jogo de cintura que eu não dei um nó. Cristina, é muita emoção, há uma expectativa muito grande para hoje à noite, principalmente nessa época de São João. Pois é, eu estou muito feliz de estar participando desse evento maravilhoso que a TV Jornal faz todo ano. Já é um sucesso, o Arraial da TV Jornal, a gente sabe disso. É um sucesso de público, é um sucesso de evento. É maravilhoso participar, eu estou muito feliz de estar aqui cantando forró para todo mundo. Então, olha, para quem está em casa, hoje à noite, a partir das 8 da noite, começam as apresentações. A entrada é franca. E qual recado? Como é que a gente chama esse povo para vir pra festa? Vem cá, gente, vai ter forró aqui até amanhecer, viu? Venha-se embora. E o Arraial da TV Jornal vai ser transmitido em flashes ao vivo na programação a partir das 8 horas da noite. O TV Jornal Meio-Dia fica por aqui e volta amanhã às 11h55. Uma excelente tarde para você e você fica agora na companhia de Ciro Bezerra e o Blitz na Cidade. Até lá.